Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Folha de Viridian, trazendo pra vocês um vídeo sobre um conteúdo que a gente falou bem pouco esse ano, né? Pokémon Masters. E, pois bem, hoje nós queremos dar uma recapitulada do que foi esse ano de 2022 para o jogo, né? Que foi um jogo aí que participou bastante do meu ano, do Gusta também, né? Que a gente se divertiu bastante, teve várias novidades e muita coisa interessante que a gente pode falar de todas essas mudanças que vieram no decorrer desse ano, né? Talvez o que a gente pode esperar para 2023 também, né? Mas antes de a gente falar qualquer coisa, que é legal de sempre, já deixa seu like, se inscreve no canal, também compartilha esse vídeo que vai ajudar muito nosso trabalho, também a falar um pouco mais sobre Masters, né? A passar um pouco mais da palavra. E pois bem, esse vídeo aqui não é uma tentativa de fazer uma análise super complexa de todos os bonecos que nós tivemos esse ano, até porque vamos para os números brutos. Só em 2022 nós tivemos 69 novos bonecos. Isso aí a gente contabiliza personagens novos, personagens com roupas diferentes, né? E personagens com as mesmas roupas, só que tiveram novos Pokémons, ou seja, formaram novos pares, né? Então assim, foi muito boneco que foi liberado esse ano. Se você quiser uma análise dos bonecos, assim, um a um, eu vou deixar aqui a recomendação do vídeo do Calisto Full, né, que é um outro criador de conteúdo que também fala sobre Masters. Ele fez um vídeo aí de retrospectiva falando dos bonecos que tivemos esse ano também, né. E se vocês gostarem também dessa pegada, deixa aqui nos comentários que aí talvez a gente faça um vídeo falando de cada um desses bonecos, mas é muito boneco, tá? E desses 69 bonecos que a gente teve só esse ano, né, nós tivemos aí os Strikers, que foram os atacantes que dão uma maior quantidade de dano, né, que são porradeiros, e nós tivemos 16 Strikers esse ano, tá? Para suporte, nós tivemos um pouquinho mais que isso, a gente teve 20 suportes novos chegando ali para aumentar suas defesas, para aumentar uma nova, para dar uma nova estratégia ali para os seus pares, às vezes mais defensivo, às vezes mais ofensivo, né, depende do suporte. Porém, 2022 foi o ano dos techs, né? Nós tivemos 33 novos techs aí, assim, a cada mês a gente tinha pelo menos 2, 3 chegando, e tudo isso também se deve por causa de uma nova mecânica que foi introduzida aqui, que são as zonas, né? Muitos desses techs, eles vieram aí com a proposta de trazer um complemento de outras mecânicas que nós já tínhamos em Pokémon, que vinham para buffar certas tipagens, né? A gente tinha os climas ali, por exemplo, Sunny Day, Rain Dance, Sandstorm, que eles setavam um clima ali para poder dar buff em determinados tipos. Tínhamos os terrains também, como Psychic Terrain, Grassy Terrain, Electric Terrain, que faziam um campo ali específico para aquela tipagem para dar buff. E agora nós tivemos aí a propagação das zonas, né? Que pegam toda outra parcela de tipagem que nós não tínhamos esses buffs específicos de campo, né? Como por exemplo Dragão, Dark, Fairy, Inseto, dentre muitos outros. Então por isso nós tivemos um crescimento muito pontuado ali dos techs. E para representar tudo isso, né, logo no começo do ano, na verdade bem na viradinha de 2021 para 2022, nós tivemos aí a Renegade Cynthia com o Giratina, né, que era um Master Pair que vinha com o Ghost Zone, que foi o primeiro personagem aí a trazer essa mecânica das zonas aí, que abriu as portas, né, logo depois veio o Lucas, veio a Skyla de aniversário, dentre muitos outros, né, mas ela foi a primeira ali que veio com essa proposta, um personagem muito bom ali. E é legal a gente pontuar aqui nessa, principalmente começando a falar sobre a Cynthia, como foi interessante da gente ver a relação que Masters tinha dentro de todo o conglomerado da Pokémon Company, e principalmente falando sobre marketing das coisas, né? Nesse ano de 2022 a gente pôde ver que Masters era uma das peças principais que a Pokémon Company tinha ali disponíveis para fazer a parte de marketing e para fazer a ligatura entre várias mídias diferentes, né? Nossa, Pedro, mas como assim? Do que você tá falando? Bom, para quem não sabe, eu trabalho com licenciamento, né? Licenciamento de marcas de anime, como Naruto, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco e One Piece. E uma coisa que é muito comum dentro do licenciamento é a gente ter suportes de marca, né? Ou seja, coisas acontecendo simultaneamente para que a marca se fortaleça e ela tenha uma mensagem que chegue mais forte para o seu consumidor, né? Então, a gente começa a ter muitos assuntos específicos, muitos assuntos que são iguais em mídias diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Um exemplo bem prático que a gente tem, né? O próprio Camaleão, ele no vídeo lá no canal no canal dele, ele analisa vários merchandises, né? Por quê? Porque os merchandises, eles são produzidos para refletir coisas, por exemplo, que estão acontecendo no anime, né? Então ele consegue entender que
pelo um tipo de produto que tá chegando no mercado, por um tipo de anúncio de produto, ele consegue entender que tal personagem vai ser relevante no anime logo mais, tal Pokémon pode aparecer logo menos, porque dentro da empresa da Pokémon Company, né, existe esse cuidado para que as coisas se conversem, para que as coisas aconteçam simultaneamente. E aí agora voltando um pouquinho para Masters, a gente teve aí isso acontecendo em vários momentos do ano, mas tudo começa com a Cynthia. Por quê? Porque a gente vai ter uma grande coincidência, que não é uma grande coincidência assim, que chega a Cynthia com Giratina em Masters, e logo no mesmo mês de janeiro, nós temos o lançamento de Pokémon Legends Arceus, onde, spoilers assim, né, vou falar um pouquinho sobre o jogo, se você ainda não jogou, talvez você não queira saber desse spoiler, mas no final do jogo você enfrenta o Volo, que é basicamente um antepassado da Cynthia, uma pessoa que tem uma semelhança física muito grande com ela, e que, na verdade, ele está tentando destituir Arceus, e ele utiliza um Giratina, né? Ele usa do poder de Giratina para tentar derrotar Arceus. Então a gente tem assim, logo em janeiro, duas mídias se conversando ao mesmo tempo ali, por causa desse conteúdo que eles são muito semelhantes e muito próximos, né? A Cynthia com Giratina, o Volo com Giratina. Mas isso não aconteceu só uma vez, né? Logo em março, nós tivemos a Serena chegando ao Masters como Master Pair com o Zygarde, né? Logo que em abril, uma questão de 15 dias depois que ela sai no Masters, ela reaparece no anime. Óbvio que ela não reapareceu com o Zygarde, mas não necessariamente quer dizer que as coisas têm que ser 100% idênticas, né? Então aqui a ideia, na verdade, era trabalhar o retorno da Serena, né? Então a gente tinha em Masters a Serena voltando como um novo pair, ali como um Master Pair ali com o Zygarde, e no anime ela reaparecendo. Então isso fortifica a imagem da Serena, porque ela está sendo trabalhada em duas mídias diferentes. A mesma coisa acontece quando tem o evento do Ash ali se preparando, logo depois, né, que ele se classifica para o Master 8, que ia ser o grande campeonato da vida dele, né, ele aparecendo no Masters, primeiramente somente como um evento, uma coisa muito lúdica, né, então a gente tem essa vontade da Pokémon Company de trazer os holofotes para o anime nesse momento, né, pô, o Ash está no momento decisivo, então vamos tratar isso também em Pokémon Masters, né, e logo depois, em setembro, no aniversário, né, que é um momento decisivo pro Ash, onde ele tá enfrentando a Cynthia, né, nós temos não só o Ash aparecendo como um boneco para Scout de Master Pair, mas também a Cynthia aparecendo, né? Então, novamente, a marca sendo trabalhada de uma maneira muito interessante e ao mesmo tempo. Então, você coloca em evidência o Ash e a Cynthia no mês de setembro, trabalhando duas mídias diferentes, não é? Então, assim, é muito legal quando a gente trabalha muito com isso, é muito legal ver essas coisas, porque elas encaixam, sabe? Então, assim, existem muitas marcas que tentam, que trazem algumas exigências, tipo, olha, a gente quer que você trabalhe certas coisas nesse determinado tempo, porque vai ter um negócio aqui que vai, né, que vai acontecer e que é bom pra gente. Então, o Masters começa a se tornar uma mídia muito importante para isso. Até porque, nesse ano de 2022, o Masters foi uma das partes mais lucrativas que nós tivemos aí de todas as mídias de Pokémon, configurando num índice bem alto de lucro para Pokémon Company, o que tem sido bom pra gente como jogador, porque começa-se a ter um foco muito grande nesse jogo aqui. Ele para de ser tão underrated, mas ele começa a ser foco também dentro da própria empresa. E como vocês já viram que setembro é um momento muito importante pro Masters, porque é o aniversário do jogo, né? Pra quem não sabe, o Masters comemora o aniversário duas vezes, né? Tem o 0.5 lá, que geralmente é em comemoração ao aniversário da franquia Pokémon, e em setembro, que é onde o Masters comemora o aniversário do jogo em si. Então, esse ano nós tivemos o terceiro aniversário, aí que trouxe a partir dele grandes mudanças para o jogo. Se você reparar, de tempos em tempos a gente recebe a cartinha dos desenvolvedores e nós percebemos que eles têm se conectado ainda mais com o público, né? Eles fizeram há algum tempo atrás uma pesquisa de satisfação, perguntou um pouquinho mais sobre o que a galera queria ter nos jogos, né, e tudo mais, e com isso eles começaram um contato mais próximo, e a gente consegue ver que eles estão tentando trazer novidades sempre, né, trazendo novas coisas, e aqui no aniversário de 3 anos foi quando as principais novidades apareceram, né? Não só os Master Pairs que nós tivemos aí, que são maravilhosos, perfeitos, né, o Ash, o Red e a Cynthia, como também certas mudanças, como as próprias mecânicas, né? A gente teve aí a inclusão de um move diferente, que é o Buddy Move, que é uma pegada meio o personagem que se conecta mais com o seu Pokémon, então isso
começa ali com o Ash e o Pikachu, o Red e o Pikachu e também a Cynthia e o Mega Lucario dela, né? Que traz um pouco dessa pegada do laço que nós temos entre o treinador e o Pokémon para dar um golpe que faz uma grande mudança no jogo, né, que traz um poder muito mais forte ou que traz uma estratégia muito mais elaborada, né? Então a gente teve vários personagens com essa temática, né? Se eu não contei errado, foram 6 bonecos novos, né? Eles não estão aparecendo aí na tela, todos os bonecos que vêm com essa mecânica de Buddy Move. E também nós tivemos o Lodge, né? O Lodge, que ele é uma grande mecânica ali para você criar um vínculo com esses personagens. Algumas pessoas brincam falando que é o simulador de namoro de Pokémon, porque você basicamente sai ali quase que num date com o personagem, mas você começa a ter essas conversas com ele, sabendo um pouquinho mais sobre ele, né, tentando criar vínculos mais poderosos, e isso vai te render muitos itens bons, como moedas, né, os próprios tickets de scout, os tickets para você aumentar o poder do seu personagem, né, assim como novos pairs também eles vão liberando, né, toda vez que você chega até o nível 100 de afinidade com determinado personagem, ele libera um novo pair para você, né, que é aquele personagem com outro Pokémon. Então, por exemplo, a gente teve ali o Sycamore com o Bulbasauro, a Serena chegando agora com o Fletchling, né, a Elesa com o Joltik. Então, os mesmos personagens, mas com mecânicas e estratégias diferentes, né? O que é legal, porque assim, é gratuito, mas você tem que ter o personagem para poder liberar ele. Por exemplo, eu não tenho a Cynthia Garchomp até hoje, então por isso eu não consigo fazer nada com a Cynthia no Lodge, né? Porque eu não consigo chamar ela para o Lodge, porque eu não tenho a versão standard dela. Eu tenho a Renegade, mas não tenho ela com o Garchomp. Então assim, é de graça desde que você tenha ali o personagem, você consegue liberar o outro personagem também. No mês de outubro também tivemos aí algumas coisas novas chegando que na minha opinião não foi tão boa, né? Que foram os novos grids chegando para alguns personagens, né? Tudo começa ali com o Wally e a sua Gardevoir Shine, né? Que ele vem com uma proposta de que toda vez que você scouta um personagem, você aumenta o índice de 1 a 5, né? Que é basicamente quantas vezes você tirou aquele personagem. Se você tirar aquele personagem 5 vezes, você vai ter ele 5/5, por consequência, você vai ter ele na sua potência máxima. E isso começou a se refletir também no grid ali, né? No grid de habilidades que você tem ali, que é quase um RPG, né? Então assim, com o Wally, ele foi o primeiro boneco que trouxe isso, que era um personagem que tem um grid que você só consegue acessar todo o potencial do grid quando tem 5/5, ou seja, quando você tira ele 5/5, né? Antes disso, a gente tinha os personagens 3/5, que a partir do momento que você tira ele 3 vezes, você consegue liberar toda a potência dele ali no grid. Só que com isso de 5/5 começa, né? Você começa a forçar um pouquinho o gacha ali, onde você tem que gastar mais para conseguir tirar ele 5/5, por consequência ter ele no seu potencial máximo, né? Na sua força máxima, né? Então assim, se pra nós brasileiros já era difícil tirar um boneco de um banner 3/5, imagine 5/5, né? Geralmente a gente tira 1/5 e vai dando os docinhos pra eles pra chegar no 3 pra liberar o grid completo. Agora, chegar no 5, né, que por consequência também teve um regrid da Leaf, por exemplo, que agora ela também liberou essa funcionalidade de ser 5/5 você acessar todo o potencial dela. Na minha opinião, como consumidor que não tem um dinheiro muito grande para gastar com o jogo, fica muito complicado você mexer com esse tipo de coisa, né? Outra mudança que tivemos esse ano que muda bastante a estratégia de como jogar é a liberação de você colocar o mesmo personagem num time. Antes, quando você tinha o mesmo personagem em roupinhas diferentes, né? Por exemplo, a gente tinha a Cynthia com o Garchomp e a Signa Switch Cynthia e depois a Renegade Cynthia. A gente não conseguia colocar esse mesmo personagem porque era um personagem com o mesmo nome de Cynthia, então a gente não conseguia colocar na mesma equipe. Porém, agora em dezembro, né? Eles tinham prometido isso em novembro e em dezembro, de fato, liberaram, onde você consegue colocar personagens iguais na mesma equipe. Então você pode fazer, por exemplo, uma equipe só de Reds, uma equipe só de Cynthias, né? Então você consegue montar equipes com o mesmo personagem. Isso libera algumas coisas bem interessantes, mas eu vi algumas pessoas meio que não gostaram porque dá um pouco de nervoso você ter o mesmo personagem repetido ali. Era uma certa dificuldade que nós tínhamos antes, né? Porque, pô, se você usar a Skyla com a Suana, que é uma unit livre, né? Uma unit de graça, e você não conseguia usar a Skyla de aniversário para se complementar, né? Então, assim, você fala, caraca, só posso usar uma Skyla. E agora, nas fases de voador, o que eu uso? Agora não é mais um problema, né? Você consegue, de fato, colocar ali 2 personagens iguais.
Cara, eu tava quase esquecendo de falar sobre o Gauntlet, né? O Gauntlet é um novo modo de jogo onde você enfrenta os lendários, igual a gente tinha na Legendary Arena, né? Porém, aqui eles sempre apareciam em trio, né? Sempre 3 lendários pra você enfrentar eles em sequência e você não pode repetir os personagens que você já tinha utilizado. Quanto maior for a sequência de vitórias que você tiver, sem repetir os lendários, né? Você vai ganhando mais itens pra poder aprimorar os seus próprios personagens, né? Em determinado momento do ano, que agora eu não vou lembrar quando, eles também liberaram para você enfrentar todos os lendários quando quisesse no Legendary Arena, né? Talvez para você poder treinar ali trios para poder entrar no Gauntlet e tudo mais. Só que de tempos em tempos eles liberam 3 lendários para você vencer nesse modo do Gauntlet, né? O que é muito bom, né? Porque força você a utilizar personagens que você nunca utilizou, porém não é muito a minha praia. Eu sou péssimo para criar times, então assim, ó, eu tento fazer as 12 ali que são o mínimo e paro, né? Mas e você? Como é que você saiu esse ano no Gauntlet? Bom, por último, não menos importante, esse ano aí foi a condecoração dos Master Pairs, né? Nós tivemos aí um recorde de Master Pairs desde quando eles começaram no ano passado, né? Ano passado a gente teve 7 Master Pairs, esse ano a gente teve 10 Master Pairs, que basicamente são personagens muito diferenciados e muito quebrados, que vão modificar completamente ali tanto a própria gameplay, as estratégias, quanto também ali o próprio campo de batalha, né? Então esse ano nós tivemos 10 Master Pairs chegando ali, que foram as maiores preocupações do meu ano ali em questão de gemas, porque eu tava sempre conservando gemas para gastar no próximo Master Pair, e eles têm vindo aí interessantemente baseados também em temas bem diferentes, né? No começo do ano a gente teve a Cynthia Renegade com o Giratina, depois a gente teve a Serena com o Zygarde, né? Tivemos o trio de Jotô que vieram no arco de vilão de Jotô, né? Que foi o Ethan, a Chris e a Lyra também, né? Nós tivemos os 3 de aniversário, que é o Red, o Ash e a Cynthia também, e por último agora em dezembro nós tivemos aí os Champions, né? Que foi a Serena e o Kallen, e isso abre uma margem aí desse título Champion, né? Que agora eles não são uma Signa Suite, por exemplo, eles são Champions, Serena e Kallen, né? E agora a gente começa a pensar, será que eles vão começar agora essa onda de personagens Champion, né? Até porque vale aí uma ressalva que antes a Iris com o Hydreigon, ela era considerada Champion Iris, e eles removeram esse Champion. Acho que eles colocaram como alternativa agora, a Iris alternativa, né? Então parece que esse título de Champion ele vai ser muito importante daqui pra frente, principalmente para alguns pares, né? E aí você já pode esperar, né? Um Red Champion, Cynthia Champion, né? Todos esses bonecos que fazem bastante sucesso. Inclusive esse ano a gente teve muita repetição de boneco que são muito hypados. A gente teve Hilda, teve Serena repetida, teve Dawn repetida, né? Existem alguns rumores aí de que vem mais uma Dawn aí pra frente. Então assim, esse ano de 2022 foi para consagrar Pokémon Masters assim como uma grande potência da mídia de Pokémon, né? Como eu falei, foram 69 bonecos, muito lucro envolvido e muitas mudanças de gameplay também. Mas agora eu queria saber de você, a sua opinião, como que foi o seu ano de 2022 em Pokémon Masters? Deu bastante sorte? Deu bastante azar? Né? Como que foi? Se você chegou agora, como que foi a sua experiência nesse ano de 2022? A gente quer muito saber, né? Deixa aqui nos seus comentários que a gente quer saber bastante sobre essa nova comunidade que a gente tá entrando aí, que é Pokémon Masters. Inclusive deixar aqui um agradecimento ao pessoal do nosso grupo do WhatsApp, né? Que me ajudou muito a construir esse recap aqui falando sobre os bonecos, e também indicar novamente o Calixto Fu, né, que é um outro criador de conteúdo que fala de massas e que fala de eventos, de bonecos e toda uma outra análise mais técnica, tá? Muito obrigado de coração, todo mundo que acompanhou a gente esse ano de 2022, foi importante pra gente, com Masters também, né, e que foi bastante sucesso aqui na Folha de Viridian, e a gente espera ter você conosco aí em 2023 também. Bora lá gastar mais dinheiro com gema, porque, né, é isso. Muito obrigado de coração, deixe seu like, se inscreve no canal e também compartilha esse vídeo que vai ajudar muito o nosso trabalho, e a gente se vê ano que vem. Falou, pessoal!